Olá e bem-vindo ao canal. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Caso de hoje, a verdade escondida por trás da pior traição que já enfrentei. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Estive com minha parceira, F, por 3,5 anos e ela me traiu com um cara que eu conhecia há 2. Conheci esse cara através de um esporte que praticávamos em comum. Nos tornamos amigos pela paixão que tínhamos por ele. Naquela época, eu namorava meu ex há pouco mais de um ano. Vamos chamá-la de Jane e Joe para simplificar. Muitas vezes, eu levava a Jane para meus treinos, só porque ela insistia em estar lá. Mas depois de vir por cerca de um ano, percebi mudanças. Ela olhava para ele de forma diferente, agia de forma diferente perto dele, tudo o que eu quisesse. Joe é uma das pessoas mais ingênuas e simplórias que já conheci. Ele não tem nada a seu favor. Eu ofereci segurança, lealdade e oportunidades através do nosso relacionamento. Mas, infelizmente, passei por um momento muito ruim. Deixei o emprego em que trabalhava devido ao maltratamento, então fiquei desempregado por cerca de 2 meses. E durante esse tempo, descobri que ela estava falando com ele pelas redes sociais e se encontrando com ele pelas minhas costas. Ele a buscava em casa para levá-la a lugares, e eu nunca soube. Ela começou a ir à academia com ele, a almoçar com ele, a praticar stand-up paddle, a assistir ao pôr do sol juntos em várias ocasiões e a enviar fotos pessoais suas para ele. Descobri as fotos porque ela as enviou para mim e me disse que também as havia mandado para ele. Estabeleci um limite muito claro. Eu disse que se eu não o removesse de tudo e parasse de vê-lo, então terminaríamos. Em troca, ela desativou a localização, começou a me ignorar cada vez mais, se recusou a sair ou fazer qualquer coisa comigo, rejeitava qualquer tipo de afeto físico, nada de intimidade, nada de mãos dadas, nada de beijos, nada de abraços. Nesse ponto, eu já sabia o que estava por vir. Eu estava ajudando a treinar crianças e ela me enviou uma mensagem. Vou sair com o Joe. Chego em casa antes de você terminar. Cheguei em casa às 7, ela não voltou e ele a buscou enquanto o carro dela ainda estava na garagem. Ela fez isso na noite anterior, mas eu não sabia o que ela estava fazendo. Fiquei acordado, pronto e disposto a terminar com ela no segundo em que ela entrasse por aquela porta. Mas, como você sabe, ela nunca voltou para casa. Ela me mandou uma mensagem às 23h30 dizendo precisamos conversar. Eu já sabia o que estava por vir e pedi a ela que não terminasse comigo pelas redes sociais. Saí de casa naquela noite, sem que eu soubesse. 30 minutos depois de eu sair, Jane e Joe estavam na minha antiga casa e passaram a noite juntos. Joe atribui isso a protegê-la de mim. Sou policial, nunca bati nem encostei o dedo em ninguém, não uso substâncias e não bebo com frequência. Joe diz que dormiu no sofá, o que é uma completa mentira. Por mais de 6 meses, os dois agiram pelas minhas costas e fizeram sabe-se lá o que juntos. 3 semanas após o término, eles estão se esquivando todos os dias, postando um com o outro nos stories e muito mais. Eu os bloqueei desde antes disso, mas descobri por meio de amigos em comum. Desde então, pedi a eles que não me atualizassem. O Joe tentou me convencer pedindo aos nossos amigos em comum que me dissessem para desbloqueá-lo. Eu mandei ele para aquele lugar. Ele disse que estava disposto a esclarecer as coisas e consertar as coisas, mas quando aparece para o treinamento, não faz contato visual, não fala comigo e tem medo até de chegar perto de mim sozinho. Obviamente, a Jane já tinha sido examinada muito antes de tudo isso acontecer. Mas quase todos os dias ela dizia que estava disposta a se esforçar pelo relacionamento e trabalhar juntos. Quase não discutíamos, nunca gritávamos um com o outro durante todo o tempo em que estivemos juntos. Em vez disso, quando mencionei que ela precisava cortar relações com o Joe porque a amizade deles era estranha, ela ficou na defensiva e disse o de sempre: "Você é inseguro, está agindo de forma mesquinha e nunca me deixa ter amigos." Sinais reveladores de uma traição narcisista. Acho que o que estou tentando entender é que, se continuássemos conversando sobre o que podemos melhorar, e eu fosse o único a fazer isso, porque ela me faria passar por um ano de incerteza e inferno. Por que não me deixou há um ano para ficar com o sujeito?
No final, pedi para nos encontrarmos pessoalmente, porque depois de 3 anos e meio você se despede pessoalmente, certo? Ela me ignorou por 2 dias, dizendo que não queria que eu a machucasse ou gritasse com ela pessoalmente. O que eu já disse, nunca na minha vida fiz nada parecido, nem me relacionei remotamente com ninguém que eu conheça. Depois que ela continuou me evitando, finalmente me cansei. Disse a ela: me encontre no parque exatamente às 19 horas, se você não aparecer, vou embora e te bloqueio em tudo. Ela não respondeu, cheguei às 18h30, esperei 30 minutos, e no segundo em que deu 19 horas, mandei uma mensagem dizendo: esperei 30 minutos e você não apareceu. Vou colocar as chaves reservas na caixa de correio. Tchau. Ela começou a me importunar por mensagem dizendo: você disse por volta das 7, não às 7. Eu disse para ela reler e a bloqueei em tudo. Eu conhecia o Joe há 2 anos. Durante o nosso treinamento, eu o convidava para minha casa. Bebíamos juntos, saíamos juntos, fazíamos muita coisa juntos só para ele se intrometer na minha vida. Agora, não me entenda mal, eu sei que a Jane é narcisista e eu fui simplesmente ingênuo por não ter percebido isso antes. Mas no fundo da minha mente, observando aqueles dois interagindo, eu sabia o tempo todo que isso aconteceria, eu simplesmente sabia. Obviamente, estou chateado e traído agora. Aconteceu há apenas 1 mês e é uma pena. Já ouvi todos os habituais: você vai ficar bem sem ela, e sei que ficarei. Nunca na minha vida eu sonharia em fazer algo assim com alguém. O Joe anda por aí dizendo para todo mundo que eu batia nela e que tem um problema com bebida. Mas ele tem muito medo de falar comigo quando estou bem na frente dele. Obviamente, ela é 90% do problema e ele 10%. Mas é simplesmente incrível como as pessoas conseguem agir assim, especialmente com seus parceiros e melhores amigos. Tenho mais detalhes se precisar. Obrigado. E desculpe pela estrutura ruim, estou emocionado agora. Eu quero especificamente que isso seja respondido, só quero saber por que não terminam logo, por que me fazem ficar sem rumo, sem saber onde você está e por que você não consegue respeitar um limite simples e simplesmente deixar uma pessoa de lado para melhorar nosso relacionamento. Por que me ignoram mental e fisicamente por tanto tempo? Por que me fazem sentir como se eu estivesse fazendo tudo errado, inútil e incapaz de fazer nada direito? Porque fazem a única pessoa que você deveria amar. Se sentir um fardo absoluto e a pior pessoa do mundo? Edição 1. Quando ela estava fazendo o que estava fazendo, deixei bem claro em 2 ocasiões que ou eu o interromperia ou iria embora. Ela fazia isso por 1 dia e depois voltava imediatamente. Ela fez isso 2 vezes, e foi depois da 2ª vez que tudo isso aconteceu. Edição 2. Obrigado pelo apoio, não estou interessado em ouvir nenhum deles, eu estava mais procurando a psicologia por trás disso para evitar no futuro. Vocês me deram pontos muito bons e óbvios e eu não poderia estar mais grato. Tenho me sentido bastante emocionado com tudo isso, mas a hora de seguir em frente é agora e eu não poderia estar mais feliz por isso. Atualização 1. Não nos separamos há nem 1 mês e o Joe já foi morar com ela. Que comece a diversão, ele será enganado em seguida. Ha 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 ha. Resumindo a história, estou com essa garota há 4 anos e ela me traiu com um amigo de 2 anos. Mas tenho informações. Ela está grávida. Já faz 12 semanas, então, ou antes ou na mesma semana em que terminamos, o que é hilário. Eu sabia que isso aconteceria e chamei. Mas ele não tem ideia do que está para acontecer com ele. Além disso, ele foi banido da academia, perdeu todos os amigos, saiu da reserva e agora tem um filho. Essa foi a melhor coisa que me aconteceu este ano. Não poderia estar mais feliz com as quedas deles. Atualização 1. Não esclareci algumas coisas, então tenham paciência. Jane e Joe estão felizes por enquanto. 3 meses depois do término, ela e o cara com quem ela me traiu estão morando juntos, postando em todas as redes sociais e agora tem um filho a caminho. Chance de 0% de ser meu. Para mim, o relacionamento deles é baseado na grama do vizinho mais verde. Mas isso não vai durar, e aposto que não vai. Para mim, eles não têm chance. O que eles estão fazendo parece uma tentativa desesperada de fazer todo mundo acreditar que são um casal feliz, mas sei que isso vai falhar rapidamente. Atualização 2.
Tem gente dizendo que o motivo de ela ter me traído foi porque eu era fácil demais. Eu entendo que as mulheres precisam de estímulo emocional constante, ou de emoção, ou seja lá o que for, mas eu trato meus parceiros como meus parceiros, não como uma pessoa qualquer. Você não deveria ser um ponto de apoio e ajudar a aliviar o estresse e os problemas do seu parceiro? Eu honestamente atribuiria o motivo pelo qual ela me traiu aos seus horríveis problemas com o pai, a falta de modelos masculinos e de disciplina para ações ruins, a manipulação narcisista quando, se algo não fosse feito exatamente do jeito dela, seria imediatamente errado, a necessidade constante de fazer com que seu ponto de vista fosse entendido, mesmo que fosse incorreto, e muito mais que eu poderia listar. Estou realmente errado aqui porque duvido muito que esteja? Sei que ninguém é perfeito, mas nunca bati nela, gritei com ela ou a tratei mal. Cozinhei, limpei, trabalhei 10 horas por dia para ajudá-la e muito mais. Não entendo. Não consigo deixar de me sentir enojado. Isso é uma coisa difícil de acontecer. Resumo. Minha melhor amiga de 2 anos engravidou minha ex-parceira de 4 anos pelas minhas costas. Ela me traía há 2 anos, sem que eu soubesse. Esta é a atualização final. Já se passaram cerca de 7 meses desde que tudo aconteceu. Passei por todas as emoções e aprendi mais do que jamais poderia ter aprendido com a experiência. Pode ser estranho dizer, mas acho que precisava que isso acontecesse. Tudo o que eu conhecia da minha vida anterior foi abruptamente tirado de mim. Minha rotina, as pessoas que eu considerava minhas amigas. Durante esse tempo, descobri quem realmente estava ao meu lado. Ter tudo o que me era confortável sendo arrancado daquela forma realmente abriu meus olhos para o mundo ao redor. A verdade é que eu era apenas uma pessoa ingênua que pensava que a vida era só sol e arco-íris. Achava que minha vida era perfeita e que, se eu a vivesse assim, nenhum mal me aconteceria. Mas, como você sabe, eu estava enganada. Coisas boas acontecem com pessoas ruins, coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas fico feliz por ter tido o apoio de quem tive nesse período. As coisas poderiam ter sido diferentes. Felizmente para mim, pela minha forma de tratar as pessoas como espero ser tratada, não foi difícil para elas naturalmente ficarem do meu lado e me defenderem quando ela tentou espalhar boatos de que eu era um alcoólatra abusivo. A verdade é que não precisei mudar nada nem me defender tanto quanto pensei que teria que fazer. As pessoas sabiam quem eu era e sabiam que ela estava mentindo, e sou grata por isso todos os dias. Ter minha antiga vida arrancada de mim foi, de certa forma, exatamente o que eu precisava. Ainda sou muito jovem, 21, e, com tudo isso, minha vida apenas começou. Mantive a consistência no meu treinamento e agora estou vencendo competições. Consegui um novo emprego promissor e uma lista cheia de metas para os próximos anos. Pode parecer imaturidade, mas a verdade é que eles são perdedores. Vejo-o treinando ocasionalmente e minha mente me diz para gritar e me irritar. Mas, na prática, eu só sinto pena dele. Não consigo mais me importar com eles, porque tenho minha própria vida para viver e objetivos a alcançar. Eles destruíram uma parte fraca de mim na tentativa de me acabar completamente. Mas, em vez disso, moldaram alguém mais dedicado a ajudar as pessoas ao redor e a querer melhorar em todos os aspectos da minha vida. É curioso como funciona. O evento mais transformador até agora conseguiu mudar toda a dinâmica da minha vida e me fez querer ser melhor. Ainda tenho dificuldade para dormir bem, mas agradeço todos os dias as pessoas que me ajudaram. As histórias que contei não chegam nem perto do desgaste mental e emocional que passei. Para quem tem curiosidade, ouvi boatos de que ela o manipula completamente. A vida dele está arruinada. A família dele ameaça chamar a polícia se ele voltar para casa e, pelo que ouvi, ela ganhou bastante peso. Para alguém que parecia se importar tanto com a própria imagem, acho isso irônico. Eu sabia que o universo me apoiaria e que pessoas em quem nunca pensei que poderia contar apareceriam. Sou grato por isso todos os dias. Quando tudo começou, fiquei com muita raiva, confuso e frustrado. A forma como falei sobre eles nos meus primeiros posts não foi um reflexo verdadeiro de mim, mas uma tentativa desajeitada de processar minhas emoções. Embora desabafar tenha ajudado, falar daquele jeito não ajudou. Foi uma bagunça.
Não vou desistir do amor. Sei que existe alguém por aí, mas até eu superar isso e processar minha bagagem emocional, essa pessoa terá que esperar. Tempos melhores virão. Pensar que meu primeiro desabafo foi há 153 dias é insano. Tanto tempo se passou e eu não tenho muito o que mostrar. Tenho estado praticamente em modo de sobrevivência, vivendo com apenas uma refeição por dia, mas acho que está tudo bem. Tenho comido mais e tenho muito a trabalhar agora. Este foi o resultado contando com uma rede de apoio completa. Para quem não tem isso, só posso imaginar o que estão passando. Por favor, continuem firmes, tempos melhores virão. Obrigada por todo o apoio. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar e eu responderei da melhor forma possível. Atualização. Sei que era a última atualização, mas acrescento que, segundo rumores, ele odeia a vida que leva e detesta estar com minha ex agora. É uma pena. E com isso, encerramos o caso de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.